forever young? Or am I faking on the tip of my tongue? There's a sarcasm waiting for you. I'm willing to trade my soul for a bit of your charm. There's no way I'll fade into oblivion, 'cause I'll keep shining over you all. And if your wings entwining, you better face the fall, keep trying to get. Guidão seca-sovaco ou Ape Hanger, né? Uma das modificações mais populares das motos são os guidão. Os guidões mudam muito a aparência das motos. Cada um tem a sua preferência. Hoje eu vou contar pra vocês todo o meu trajeto até encontrar o guidão atual da minha moto, que pra mim é o ideal, é o que eu mais me senti confortável, o que mais me agradou. Mas não foi fácil chegar lá. Depois eu vou dar umas dicas pra vocês que estão pensando em trocar o guidão de vocês e também explicar o porquê que eu optei por esse guidão, porquê que eu uso o seca-sovaco, certo? Como vocês podem ter visto já no tempo do vídeo, é um vídeo longo, mas eu vou deixar ele todo separadinho, indexado aí para vocês poderem ir para as partes que interessam vocês. Caso a história toda não seja do interesse, você vai para a parte que mais te interessa, certo? Então vamos lá, começando do início, de quando eu tinha uma Virago 250 ainda. Eu ainda não tinha Shadow, tinha uma Virago, e o mesmo guidão da Virago, já sendo aquele estilo um pouco mais alto, ainda não era o que eu queria. Eu sempre gostei muito da estética, né, das motos com o guidão alto e tal, e a Virago ainda não era aquilo. Então procurei um seca-sovaco, peguei um de 35 centímetros no estilo chifre de boi, no seca-sovaco da minha Virago. Eu gostei muito de como ela ficou, e quando eu peguei a Shadow eu fui procurar fazer a mesma coisa. Foi uma das primeiras coisas que eu fui procurar para mudar na Shadow, porque eu peguei ela com o guidão original, e o guidão original pra mim é horrível. Eu não consigo nem pilotar a moto direito com aquele guidão. Então, medindo pela altura do guidão que eu tinha na Virago, eu achava ele um pouco baixo para mim, pro meu gosto pessoal de estética, porque por fotos vocês podem achar até que ele era muito alto, mas a Virago é uma moto pequena, então as proporções mudam um pouco. Procurei no Mercado Livre e peguei um guidão de 16 polegadas, que foi o que eu pensei ser a altura ideal. Comprei um kit completo da Ronco V2 com todos os cabos do guidão no Mercado Livre e paguei bem caro. Oi, gente. Então, eu vou fazer um unboxing para vocês agora do guidão da Shadow que chegou, e ver o que vem dentro, e ver o quão difícil vai ser para instalar isso daqui lá, porque é só depois de ver os cabos que vem junto que eu vou ter ideia do que eu vou ter que trocar lá na moto. Bom, vamos abrir pra ver. E ver onde é seguro cortar. O cara vai se engraçar quando pega o guidão, já tá com um riscão preto assim no meio do cromado. Cara, ele é o triplo do peso do outro guidão. Deixa eu ver. Não sei se os cabos que estão pesando, mas é pesado, de verdade. Não, os cabos pesam mesmo. O guidão não é tanto assim. E agora? Será que tem um jeito certo de abrir isso aqui, ou será que é dias de luta? Dias de luta, com certeza. Mas esse aqui é mais fácil, ó. Não é cheio de durex no meio, igual o outro, ó. Mas eu já não consegui mais. Aqui, ó. Um estilete. Nossa, por que você não fez isso desde o começo? Que eu não lembrava que eu tinha. Nossa, que sensação gostosa, deixa eu cortar. Invejosa. Só 1000 anos depois. Parece ser bem mais grande que o teu guidão. É, mas é maior pros lados, né? E na verdade isso é ótimo, porque eu achava que aquele lá era muito junto as duas mãos. Esse aqui, ó, abertão. Ai, por que tão difícil? Grandes guerreiros precisam de grandes desafios. Já foi, ó. Peguei o esquema, ó. Desembalador de guidão profissional. Agora sim. É, ele deixa bem mais aberto que o outro lá. Mas eu acho que a altura tá massa. Ó, esse guidão ele tem uns furos pra passar os cabos por dentro. Passa os cabos por dentro aqui e sai embaixo pra... Eu acho que ele é um pouquinho maior que o outro só. Que o que tá na virada. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, tem os dois riser. Porque o encaixe do guidão padrão lá é diferente. Umas fitas de borracha. Não sei exatamente para que serve não, mas tá bom. Ah, o flexível do freio. Parece curto, né? Mas diz que é do tamanho exato, que é feito para esse tamanho mesmo. Isso aqui que é o problema, ó. Isso aqui é a extensão do chicote. E pelo que eu entendi, é só um monte de cabinho preto. Que eu vou ter que cortar lá
emendar aqui, prender, emendar aqui, prender. Um por um. E essa é a treta, a maior dela. Um negocinho. Eu não sei pra que serve também. Aqui é o que? Ah, esse daqui é pra eu colocar nas emendas. Olha o tanto. Eu vou nem abrir isso aqui pra não perder nada. E o cabo. Acredito que seja os dois acelerador e embreagem aqui. É, acelerador. Ele é uns cabos de qualidade, bem revestido, bem firme. O outro acelerador e a embreagem. Ou acelerador. Agora eu não sei qual é a diferença. Tá vendo? Esse aqui é a embreagem. Esse aqui tem a capinha aqui, ó. Esse aqui é a embreagem. Esses aqui são aceleradores. E aí, mano, a instalação dessa porra toda aqui, não faço ideia. Ao invés de optar por instalar aqui, já que tinha muito cabinho para mexer, eu pedi para alguém profissional mexer nessa instalação para mim, fazer toda a extensão da elétrica e etc, instalar esse guidão para mim. A moto ficou lá 3 dias na oficina, o cara me cobrou R$200 para instalar, mas fez tudo. Só que ficaram alguns problemas. No momento que eu fui pegar a moto lá, eu notei essas duas coisas. O guidão ficou alto demais e a elétrica dela ficou com algumas falhas, algumas coisas com mau contato, inclusive a ignição da moto. De vez em quando ela não ligava, tinha que mexer no chicote ali no guidão para ela ligar. O farol de vez em quando falhava, principalmente a luz alta. A luz do velocímetro quase nunca acendia e a lanterna traseira vermelha também de vez em quando ela falhava. Só que eu precisava viajar no outro dia, então a gente deu uma improvisada, deixou as coisas funcionando para eu poder viajar com a moto. E o guidão, ele ficou muito alto. Alto a ponto da minha mão, na posição ideal para mim, ficar na altura da minha testa, basicamente. Já vou falar um pouco mais sobre o posicionamento do guidão, mais pro final do vídeo. E além de ser alto demais, a posição ideal para ele também não estava muito legal, porque para ele não ficar tão alto, eu tinha que aproximar ele de mim. E aproximando ele de mim, eu ficava com o braço muito encolhido perto do guidão. Como vocês podem ver nessa imagem aí, que não sou eu, é um amigo meu na minha moto, mas dá para ver que, dependendo da posição que você senta, o guidão ficava quase na sua cara. Então, futuramente, não contente com esse guidão, eu fui procurar um outro e comprei um guidão de 14 polegadas, só o guidão dessa vez. Não comprei o kit inteiro, então saiu muito mais barato. Eu vou trocar. Tô aqui com outro guidão que é de 14 polegadas. E aí eu vou trocar com esse aqui e depois eu só vendo esse de 16 aqui. Eu tô tirando tudo que tem engatado aqui no guidãozão pra livrar ele. Já soltei os cabos aí, ó. E aí eu vou soltar esses parafusos, vou tirar as manoplas, vou tirar os manetes. E aí é só substituir. Não vou precisar mudar cabo nenhum. Deixando bolado aqui entre esses dois é que não tem muita diferença, né? Saca só, não parece que vai mudar tanto. Isso é um problema, porque essa é a diferença basicamente. Eu vou ter que terminar de colocar e descobrir a diferença que isso vai fazer. São 2 polegadas, sei lá. Vamos colocar aí. Coloquei o guidão já, vocês conseguem ver a diferença? Vou dizer pra vocês que medindo e olhando não dá pra ver não, mas sentando aqui, eu vou dar uma dica pra vocês. Se um dia vocês forem trocar o guidão, alguma coisa, ou até mesmo no cotidiano, caras, tentem sempre deixar isso aqui muito bem apertado, velho. Porque quando você tá andando com a moto, ela vibra e esses parafusos dão umas soltadas. Então de tempo em tempo vem cá e aperta de volta isso aqui. Quando eu fui tirar o outro guidão tava bem solto, saca? Isso daí pode ser até perigoso, dependendo da força que você exerce, do jeito que você freia e tal, pode ser perigoso. Então agora que já tá bem preso aqui, eu vou prender as coisas todas de volta, né? Os punhos, etc. Eu vou terminar de colocar aqui as coisas, depois eu vou sair um pouquinho pra testar como é que tá.
gente, tá trocado. Uma coisa que eu não falei pra vocês, esses dois guidão aqui, tanto o 16 quanto o 14, eles são da Ronco V2. E a Ronco V2 tem uma particularidade, tá? Mostrar pra vocês aqui, que nesse guidão aqui não foi muito bem implementada, porque aqui embaixo era pra ter aqui um furo pra eu poder passar esses cabos aqui, ó. Do outro lado tem só uma pontinha aqui, ó. Tá vendo? Que é pra passar a elétrica por dentro do guidão, ela não ficar por fora, né, pendurada e tal. E esse guidão aqui dá pra vocês verem direitinho, ó. Tá vendo? Ali e ali também. Só que, mano, é difícil de passar ali. E a elétrica da minha moto tá um pouco zoada. Então eu vou deixar pra fazer isso futuramente, porque eu vou refazer esse chicote todo dela aí. E aí quando ele tiver 100%, aí eu posso passar por dentro e vai ficar massa. Esse guidão de 14 polegadas não tinha muita diferença visual do 16 polegadas, mas ele ajudou sim, ele melhorou. Mas ainda minha mão tava muito alta. Minha mão tava mais ou menos na altura do meu queixo, da minha boca. E isso, voltando lá na Virago, a diferença que eu não tava contando é por causa do formato do guidão. Porque os punhos desse modelo de guidão que eu tava comprando pra Shadow era reto, era basicamente 90 graus. E o da Virago era virado pra baixo. Eu aguentei um pouco com o guidão de 14 polegadas, mas nesse meio tempo levei lá pro cara da oficina pra ele arrumar novamente aquela elétrica que ficou com algumas coisas falhando. Então ele refez todas as emendas, fez tudo direitinho, não me cobrou nada por isso, deixou tudo funcionando. Então um tempo depois comecei a pesquisar qual seria a solução ideal. Procurei guidões alternativos, né, com o formato que eu precisava ou na altura que eu precisava. Eu não estava contente com as alternativas que eu tinha, porque eu não achava no formato ideal, na medida para Shadow, né? E os que eu achava que eram menores eram baixos demais para o meu gosto sobre a estética. Então fui me informar, fui até serralherias metalúrgicas e tal, me informar o que eu podia fazer para tentar entortar esse guidão. Perguntei pra galera da Ronco V2 se o guidão ia aguentar e ser entortado, e eles me disseram que sim, ele ia aguentar, mas provavelmente o cromo dele ia quebrar. Encontrei aqui perto de casa uma metalúrgica que fazia serviço de calandragem. Calandra é o nome da máquina que eles usam para fazer a técnica, eu não sei exatamente o que é, para poder entortar tubos e chapas de metal. Encontrei um cara aqui que me cobrou 50 para torcer os punhos do meu guidão de 14 polegadas para baixo. Estão vendo esse guidão aí, ó? A câmera pode não parecer tanto, mas ele tá de fato alto demais. Então eu tô indo agora na metalúrgica, combinei com o cara já. E hoje, para fazer isso, a gente vai pegar esses punhos, tá vendo essa parte aqui, ó? Vamos torcer eles para baixo. A mão não pode ficar não pode ficar acima da altura do ombro, entendeu? E aqui, o meu guidão, para ser bem honesto, ele tá mais ou menos na altura da minha boca. Chegando 90 graus, tá bom, quer mais? Não, tem que ser bem mais. Mais? É, ele vai ter que chegar aqui assim, né? É? Quase uns 45 pra baixo, na verdade, ele vai ter que chegar. Aí, então vamos mais um pouco aqui, depois nós temos que tirar uma vida certinho aqui também.
E aí, vocês conseguem ver a diferença? Conseguem ver, né? Ficou do caralho, mano. Ficou bonito. Ficou confortável. Agora minha mão tá na altura certa. Continuo com o guidão alto. Eu tava com medo de ter que comprar um guidão menor. E porra, fala sério, coloquei até no meu colete o guidão alto, porque eu acho lindo, cara. E aí, porra, agora a moto ficou com uma estética muito foda. Eu tô indo pra trás aqui pra vocês poderem ver. Então eu tô com o braço bem esticado. Consegui colocar ele bem mais pra frente, pro meu braço ficar mais esticadinho, não ficar encolhido como tava. E porra, pra mim ficou uma delícia, velho. No fim das contas, o lado esquerdo, deixa eu ver, o lado direito tá 3 milímetros mais alto que o lado esquerdo, porque ali na hora de puxar é um pouco difícil de deixar certinho, né? Você puxa, entorta e ele volta um pouquinho, aí você tem que ir, puxar mais um pouquinho, e é um cara vendo o que tá fazendo e o outro puxando a alavanca para entortar, como vocês viram. Então é um pouco difícil de acertar com exatidão, precisão de milímetros assim. Ficou dessa forma porque eu falei que podia ficar dessa forma, entendeu? Olha o cara vindo de motoca ali na frente dele. Uma que é essa? Era uma Shadow também, eu acho. Ou não sei. Mas enfim. Aí eu falei, cara, não fique se matando aí, 3 milímetros. Nem vou sentir, velho. 3 milímetros nem sente, cara. No fim, o guidão ficou na altura ideal agora. Minhas mãos estão na linha do ombro. Ficou até um pouco mais confortável por ele estar mais inclinado, né? Mais amigável para os meus punhos. E o cromo resistiu também. Então ele aguentou entortar quase uns 45 graus para baixo. E não quebrou, nem mexeu no cromo ali. Ficou intacto. E essa foi a minha história com o guidão. Assim que eu consegui um guidão com a altura ideal para minha Shadow, para minha altura, eu tenho 1,73 m de altura, um guidão de 14 polegadas com os punhos para baixo foi o que ficou ideal para mim, tanto no conforto quanto na questão de estética. E agora eu vou dar umas dicas para vocês de como escolher o guidão, de como regular a posição desse guidão também, e sobre a instalação do guidão, caso vocês queiram usar esse vídeo aqui para uma guia para vocês poderem trocar o de vocês, certo? Como escolher o guidão ideal. A coisa mais importante é você entender a sua necessidade e o seu gosto particular, não só de estética, mas isso também conta. É importante que você ache a sua moto bonita, mas principalmente como você se sente mais confortável pilotando. Eu falei lá no início que o guidão original da Shadow, eu não gosto dele, eu acho ele horrível, mas com certeza tem gente que prefere um guidão baixo daquela forma. Como aqui a gente tá falando de guidão alto, você vai basicamente ter 4 alternativas de guidão alto para você escolher. Basicamente, é claro que vão ter as coisas muito diferentes aí, tem umas doideiras por aí, cara, se procurar. Mas basicamente o que você vai ter são os guidões seca-sovaco, como os que eu comprei, são os guidões seca-sovaco no formato chifre de boi, que são iguais esse que o meu ficou depois de entortar. Você também encontra os Diablo, que são aqueles que tem uma ponta para cima e caem para baixo nas laterais. E você também encontra T-Bar, que é aquele em formato de T mesmo. A maioria deles são feitas para ser um guidão baixo, mas também tem as suas versões elevadas e até inclinadas para trás para dar mais conforto. Esses T-Bar é importante você lembrar que se você gosta dessa estética, compre um que esteja se encaixando no seu conforto, porque esse você não pode ficar levando para frente e para trás para regular a posição dele. E o que você precisa para mudar o guidão da sua moto, principalmente pensando na Shadow 600. Cada moto vai ser diferente, tá? Mas na Shadow, já que o guidão dela é muito baixo, o original, você vai ter que trocar quase todos os cabos dependendo da altura do seu guidão. Se eu não me engano, até 10 polegadas de altura, você consegue usar ainda os cabos originais, precisando trocar só o cabo flexível do freio dianteiro, que é o cabo que leva o fluido de freio até a pinça na roda. Esse cabo ele é na medida ali, ó. Se qualquer guidão um pouco mais longo que você colocar, você vai ter que trocar. No meu caso, como era um guidão muito alto, eu tive que trocar tudo: o flexível, o cabo do acelerador,
cabo da embreagem e toda a elétrica do chicote dos 2 punhos, dos 2 lados. Tudo teve que ser estendido para caber. Então, se você quer trocar o guidão, tenha em mente isso, a altura que você quer. Dependendo da altura, você vai ter que trocar até todos os cabos da elétrica, fazer emenda neles para eles alcançarem, né, onde tem que alcançar. Mas como eu disse, até certo tamanho, às vezes só mudando o posicionamento dos cabos ali, você já consegue passar. E agora sim, como regular a posição ideal para o seu guidão? É importante que você saiba que isso depende de gosto pessoal, mas as dicas que eu vou dar para vocês aqui vai valer para um geral aí, é bom vocês terem isso em mente sempre. Primeiro, qualquer profissional que você vá mandar fazer essa instalação, ele vai seguir uma guia de um ideal para você fazer essa instalação. E esse ideal é você colocar o guidão na mesma inclinação das bengalas da roda dianteira. Então ele vai seguir uma linha reta das bengalas até o guidão, que é basicamente onde você vai ter o controle mais preciso das curvas. Mas dependendo do guidão, acontece exatamente o que aconteceu com o meu de 16 polegadas. Ele vai ficar muito perto de você e aí você vai ficar com os braços encolhidos. Mas primeiro vamos falar sobre a altura do guidão. Por que que eu achei o 16 polegadas alto demais? O 14 polegadas ficou alto demais, mas quando eu entortei os pulsos para baixo ficou no ideal. Primeiro que existe uma lei na legislação que permite que guardas te deem multa, advertências e ordenem que você troque o guidão se o guidão estiver acima do seu ombro. Ou seja, as mãos do piloto não podem estar acima da linha do ombro em posição de pilotagem, entendeu? Se ela estiver acima, você já pode ser multado. E segundo, e principalmente por causa do seu conforto, aí vai depender de se você viaja muito com a moto ou se você anda muito só pela cidade aqui por pouco tempo. Porque por pouco tempo você não vai sentir nada. Mas se você andar por 1-2 horas na moto sem intervalo, você já vai começar a sentir o seu ombro, os seus braços começando a doer. A gente entra naquela questão de ser que o sovaco parece desconfortável, mas não é desconfortável mesmo, a não ser que você passe por isso. Se o guidão estiver muito alto, você está muito tempo pilotando a moto, a circulação sanguínea do seu braço que está acima do ombro vai começar a descer, faltar sangue nas mãos e acumular aqui embaixo. Então você começa a sentir dores. E isso a longo prazo gera um desconforto muito grande, obviamente. Você também perde um pouco da mobilidade com o guidão alto demais. Principalmente porque um guidão alto tende a ser mais aberto também. E quando você faz alguma curva mais fechada, a sua mão que está indo mais longe no guidão pode não alcançar. Mas principalmente porque pela lei só é permitido até a altura do ombro no Brasil. E também porque a longo prazo, se você viaja muito com a moto, que é o caso que eu quero ter, eu quero estar viajando sempre, você vai sentir dores, vai sentir desconforto e eu não quero. A maioria das modificações que eu faço na minha moto é para ela ser mais confortável. Então, tirando a altura já do caminho, vamos pensar na angulação do guidão. Eu falei para vocês, tem um ideal que é na linha das bengalas, mas você também pode deixar ele mais para frente, mais para trás, dependendo do que você acha mais confortável. Mas tenha em mente uma coisa, eu aconselharia você a deixar sempre numa posição confortável, com você sentado reto na moto, o braço um pouco dobrado só no cotovelo. Essa seria a distância ideal. Pouca coisa dobrada. É coisa disso aqui assim, ó. Tá vendo? Pouca coisa dobrada. Por quê? Se ele tiver muito pra frente, você vai ficar com os braços esticados, as costas curvadas pra frente, porque os ombros vão estar puxando pra frente. E normalmente o teu corpo também vai estar inclinado pra frente. Com o teu corpo inclinado pra frente, você vai começar a sentir dores aqui em cima, na cervical, que é a área superior aqui das suas costas. A longo prazo, você vai sentir bastante dor assim, bastante desconforto. E a mesma coisa acontece pro contrário. Se você estiver inclinado para trás, com os braços muito encolhidos, você começa a sentir dor aqui na área dos bíceps, por causa do acúmulo de sangue no cotovelo, e você também começa a sentir dor na parte da lombar das suas costas, a parte inferior das costas, porque você vai estar forçando de certa forma. O ideal, como eu disse, você ficar reto, sentado reto, com o braço um pouco curvado, não esticado, porque isso tira a tua possibilidade de mobilidade com a moto, e também não muito dobrado, porque isso atrapalha a tua circulação sanguínea. Você vai começar a sentir dor no pulso também, por estar assim
nas manetes, no acelerador, embreagem, etc. E por último agora, qual o motivo de usar um seca-sovaco? Vocês viram que a maioria das dicas que eu falei tem a ver com gosto pessoal e conforto. E isso é literalmente o motivo para alguém colocar um seca-sovaco. A primeira coisa que a pessoa pensa sempre vai ser a estética. Não adianta eu vir aqui falar que é por comodidade e etc, porque é por estética. A pessoa gosta do estilo com o seca-sovaco e ela quer colocar um guidão alto. Então procure um guidão que te agrade visualmente, para você olhar a sua moto e falar, cara, que moto legal. Porque o guidão ele dá uma certa imponência a mais, deixa a moto um pouco mais agressiva, um pouco mais, sabe, robusta. Mas também eu não posso negar que depois que eu coloquei um seca-sovaco na minha moto pela primeira vez, nunca mais consegui achar normal ou confortável pilotar uma moto sem o seca-sovaco. A moto ela fica de fato muito, mas absurdamente mais leve de pilotar, principalmente a Shadow, que já é uma moto um pouco mais pesada. Com o guidão original eu senti até um pouco de dor no braço de pilotar ela. Com o seca-sovaco você não sente. A pilotagem muda também, porque ao invés de fazer curvas virando o guidão, você passa a fazer mais inclinando a moto. E é importante ter isso em mente, porque pode ser perigoso dependendo de onde você tá. Você acostuma a inclinar muito a moto pode perder controle. Se for uma estrada com muita pedrinha, com estrada de chão, se for uma estrada um pouco mais escorregadia, é importante ter esse cuidado. Mas no geral, o conforto é muito maior, porque pelo menos pra mim, quando eu tô com o braço baixo pilotando no guidão original de moto, eu começo a sentir dores aqui, perto do pescoço, no ombro. E com o seca-sovaco, com o meu braço reto, eu não sinto nada. Eu posso pilotar por horas e não sinto dores. Então é isso, são 3 pontos. Primeiro, que é basicamente a direção hidráulica de uma moto. É muito mais fácil, muito mais leve pilotar a moto com seca-sovaco. Segunda coisa é o conforto. A longo prazo, você vai sentir uma vantagem muito grande no conforto da moto usando um seca-sovaco. E outra é a estética, a beleza. Se a tua moto tá te agradando, você é um cara feliz, é isso daí. E eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo aí, mostrando a minha história, que foi difícil, mano. Foi difícil encontrar o guidão ideal, mas eu consegui finalmente. E espero ajudar vocês a escolher o guidão pra vocês também. Se você tem dúvida, às vezes você vai em algum evento de motoclube, etc, e você vê moto com o guidão um pouco mais alto, o ideal sempre é você experimentar antes de comprar, pra não fazer igual eu fiz. Então, se você conhece o dono da moto, ou você encontra um cara que você tenha acesso pra conversar com ele, pede licença, pede pra sentar na moto dele só pra você ver a altura do guidão. Tem gente que não gosta, é claro. Tem gente que não vai curtir que você sente na moto dele. A galera é ciumenta mesmo. Mas se for um cara que nem eu, não vai ligar de você sentar na moto dele só pra ver se você se sente confortável com aquele guidão. Acredito que essa seja a maneira mais fácil de você saber qual é o guidão que vai se encaixar melhor pra você. Experimentando. Você não precisa ligar a moto de ninguém, não precisa andar com a moto de ninguém. Só de sentar ali você vai sentir já que tá legal ou que não tá legal, certo? Então é isso, gente, tamo junto. Se esse vídeo ajudou, dá um like aí, compartilha ele e a gente se vê no próximo, tá bom? É nóis, valeu, falou!